capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Nós precisamos mudar um pouquinho nosso pensamento no que diz respeito à vida eterna, não é verdade? Nós pensamos que vida eterna é ir morar no céu um dia, ou existirmos eternamente. Mas a Bíblia tem uma definição de vida eterna nesse capítulo, nesse versículo. A vida eterna é o quê? A vida eterna é conhecer a Deus. Então a vida eterna não é existir continuadamente. A vida eterna é uma comunhão perene, uma comunhão com Deus Trino. Eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, irmãos, porque diante do assunto que nós vamos estudar aqui, e penso que nós vamos passar bem por alto sobre ele, tem-se dito que qualquer palavra mal empregada pode se tornar uma heresia. Qualquer palavra mal empregada pode ou se tornar uma heresia, ou ser a porta para uma. Então que o Senhor nos guarde a nossa boca e os nossos ouvidos. E também que Ele possa ungir os nossos ouvidos para entendê-lo, porque só Ele pode se revelar a nós. Senhor nosso Deus, é no nome do Teu Filho Jesus que nós nos apresentamos diante de Ti. E nós realmente queremos pedir que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde os nossos ouvidos, que o Senhor proteja realmente os nossos ouvidos, guarde a nossa língua, a nossa boca, e que possamos ter olhos espirituais para entendermos de um assunto tão complicado, Senhor, como esse que nós vamos tratar hoje. Que o Senhor nos ajude, Deus. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou distribuir algumas folhas para os irmãos, mas antes, como na folha tem algumas respostas, nós vamos começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é esta: o cristianismo bíblico é uma crença monoteísta? Sim ou não? Alguém pensa que não? O cristianismo bíblico é uma crença monoteísta? Mono significa um, e teísmo, Theos, significa Deus. Então, o cristianismo é uma crença que acredita num único Deus. Amém? E qual é a diferença entre o monoteísmo cristão para outras formas de monoteísmo, como judaísmo, islamismo? O que se encontra somente no cristianismo, que não foi dito por nenhum rabino judeu, não foi dito por nenhum ayatolá, nenhum imã, e só se encontra no cristianismo? Que esse único Deus são três unidades distintas.
A resposta é que o monoteísmo cristão é um monoteísmo trinitário. Quando eu falei do cuidado com a palavra, o Júnior usou a palavra unidade, 3 unidades. Está vendo? São 3 pessoas, uma unidade absoluta. Amém? Se alguém puder distribuir aqui, não sei quantos nós estamos. Talvez você pense assim, nossa, irmão, que assunto acadêmico. Não tinha nada mais devocional para o irmão trazer, para nós estudarmos. Não existe nada mais devocional que isso, irmãos. De entendermos a Deus. Da compreensão correta de Deus surge a família, a igreja, a sociedade, a maneira de lidarmos uns com os outros. Tudo surge daí. Dessa realidade trinitária. Vai faltar? Quer dar o meu leite, Amanda? Vamos tomar 2 que foram para a mesma família. Mais algum? Falta mais alguém? Mas a Riz consegue ver com a Amanda, tu consegue ver. Toda a distorção desta realidade é o que nós temos visto no mundo hoje, irmãos. As pessoas não entendem o que é Deus. Por isso elas não sabem o que é o amor. Por isso elas não têm um relacionamento sadio seja em qualquer vínculo que elas possuam. Depois nós vamos ler isso com mais cautela, mas você vê que na Trindade há uma relação entre as pessoas dessa Trindade. E o filho fala para o pai, tudo que eu tenho é teu. Tudo que tu tem é meu. Então a comunhão vem disso. Amém? E se você não tem uma real compreensão disso, você vai ter problemas. E esse é o mistério que dele deriva todos os outros. Se nós não entendemos bem este, não entenderemos os que vêm na sequência deste. E existem muitas heresias no que diz respeito ao entendimento de Deus. E realmente a nossa intenção é só fazermos uma introdução geral a isso, para que pelo menos, pelas proposições que nós vamos dar para os irmãos, nós tenhamos certeza das verdades que temos recebido. Amém? E a primeira coisa que Deus confiou à igreja foi Ele mesmo. E quando falo coisa, falo entre aspas, porque Deus não é uma coisa. Mas como não tem uma palavra mais apropriada para usar, precisamos usar a palavra coisa. Então a igreja não tem uma série de assuntos que ela trata, ainda que sejam assuntos, mas o que Deus confiou à igreja foi Ele mesmo. Amém? Então as 2 primeiras perguntas estão aí na sua folhinha. Nós vamos seguir ela na direção do Senhor. O que é o cristianismo bíblico? É uma crença monoteísta? Sim ou não? Qual a diferença entre o monoteísmo cristão para as outras formas de monoteísmo? Que no monoteísmo cristão é um monoteísmo trinitário. O que significa a palavra trindade?
primeiro a usar uma palavra antes de tudo, não estou lendo a folha, então não adianta você procurar nela. Mas foi um irmão chamado Teófilo de Antioquia, ele introduziu a expressão trias do grego, numa série de escritos apologéticos que ele escreveu a um amigo dele. E logo depois surgiu a palavra Trinitate, do latim. Essa palavra latina, agora sim, estou na nossa folha, significa triunidade, dá a ideia de três em unidade, e é usada para sintetizar o ensino de que Deus é três, porém um só Deus. Esta palavra se encontra na Bíblia? Não, essa palavra não se encontra na Bíblia. Mas esta verdade se encontra na Bíblia? Sim, essa verdade se encontra por toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos encontrar essa verdade. Muitos que querem atacar a palavra Trindade, querem atacá-la pelo fato dela não estar na Bíblia. Mas não é porque uma palavra não está na Bíblia que o conceito dela está explícito na Bíblia. Amém? Vamos ler uma confissão de fé aqui. Na verdade é uma composição de uma parte de uma confissão. Diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro. Amém? Nessa unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. Agora, esse autor está introduzindo algumas características que cada pessoa desta divindade tem em particular. Ele diz: o Pai não é de ninguém, não é gerado. Você pode incluir a palavra que o Pai é incriado. O Filho é eternamente gerado, e depois nós vamos tocar isso com mais cautela, porque a nossa concepção de gerado humana é que não era, então quando é gerado veio a existir, porque é assim que acontece na nossa experiência. Mas de fato isso não acontece em Deus. O Filho é eternamente gerado, então ele é chamado na Bíblia de unigênito. Veja que eu estou dando algumas dicas aqui. O Pai é chamado de incriado, o Filho de gerado. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. São três características, cada uma dessas três pessoas distintas que formam esse único Deus verdadeiro. O Pai incriado, o Filho gerado, o Espírito procedente. Ainda que a palavra Trindade não apareça na Bíblia, seu ensino é claro e evidente tanto no Velho Testamento, ainda que em germe ou em semente, como também no Novo Testamento. Nesse último é declarado de forma bem clara e explícita. Amém, irmãos? Estou procurando umas palavras mais adequadas. Tenha paciência. Nós podemos separar o conceito de Deus na Bíblia em duas partes, vamos dizer assim. Em Deus a unidade e também a pluralidade.
Mas essa pluralidade em Deus não destrói sua unidade, nem a sua unidade destrói a sua pluralidade. Por isso, a gente lê aqui. A Escritura dá ênfase em dois conceitos: o de unidade e o de pluralidade em Deus. Esses dois conceitos devem andar juntos. Esse entendimento nos livra dos enganos que podem surgir de ambos os lados. Amém? Nós vamos entrar nisso mais para frente. Há uma realidade em Deus. Deus é um. Deus é trino. Três em um. Esse conceito existe unidade e também pluralidade. Quando nós abrimos em Deuteronômio 6:4, nós temos a declaração de fé do judaísmo. É chamado do Shema do judaísmo. Shema significa ouve. Lá em Deuteronômio 6:4 é dito assim: ouve, ó Israel, Javé, vosso Deus, é o único Senhor. A palavra, gostaria de ter um quadro aqui, mas não tenho, né? Vou soletrar então. A palavra no hebraico para o único Senhor nessa passagem, ela é a palavra Ehad. E-C-H-A-D mudo. Existe outra palavra hebraica para um, ou único. É a palavra Yashid. Y-A-C-H-I-D mudo. C-H-I e D mudo. A palavra Ehad, ela, por definição de qualquer dicionário, significa uma unidade que permite pluralidade. Por exemplo, quando Deus diz sobre o homem e a mulher que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, a palavra uma ali é Ehad. São dois, são um. A palavra Yashid não permite pluralidade, é um único. Então há vestígios da Trindade até mesmo na confissão unitária dos judeus, de Shema Israel, Javé Elohenu, Javé Ehad. É interessante que às vezes a gente nem percebe, irmãos, mas até mesmo 3 vezes Deus é chamado por um nome. Tem o tetragrama de Deus, Javé. Depois tem o nome Elohim, que é outro nome de Deus. Nós vamos ver mais para frente. Depois Javé de novo. No mesmo texto deles, tem 3 vezes o nome de Deus. Como dissesse assim: Jeová, vosso Deus, Jeová é um. Então, para nós é uma confissão muito interessante. Amém? A ênfase do Antigo Testamento é a unidade de Deus diante de um mundo politeísta, com muitos deuses. Da onde Deus tirou Abraão, existiam mais de 2.000 deuses em Ur dos Caldeus. Então, a ênfase de Deus no Antigo Testamento é uma ênfase de unidade em Deus. Ainda que nós vamos achar muitas passagens que vão identificar para nós que hoje temos a revelação de Deus completa,
muitas pistas desde cedo em Deus, sobre o que nós estamos falando. Então, quando você for perguntado sobre Deus, você vai dizer que Deus é um. Amém? Nós servimos a um único Deus. Esse único Deus subsiste em 3 pessoas distintas. E não é um bolo, irmãos, cortado em 3 partes. O Deus completo é o Pai, o Deus completo é o Filho, o Deus completo é o Espírito. E nós precisamos enfatizar isso, ainda que nós não entendamos. Depois nós vamos ver um conceito que você vai entender um pouquinho melhor essa relação. Existe uma matéria de teologia que é as relações interpessoais da Trindade, porque dentro dessa unidade de pessoas, cada um deles tem características que os evidenciam claramente. E a maioria dos problemas está exatamente no que eu estou falando. Se você enfatizar a unidade, esquecendo que Deus é trino, você vai cair em heresia. E se você enfatizar a trindade, esquecendo que Deus é um, você vai cair em heresia. E foi exatamente isso que aconteceu na história da igreja, pelo menos em 5 séculos. 5 séculos não são um dia. Por isso que o que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos, é uma introdução geral disso. E nós vamos falar sentenças que os irmãos levaram 500 anos para definirem. E não é que não estava na Bíblia, o problema não estava com a Bíblia, o problema estava com a iluminação que eles tinham da Bíblia. E o Senhor foi usando, à medida que a história foi avançando, o Senhor foi usando homens de Deus para defenderem essa realidade que hoje nós estamos sentados aqui, usufruindo. Você hoje ouve essa frase: um único Deus verdadeiro, 3 pessoas distintas. E essa frase é de Tertuliano de Cartago, no 4º século. Amém? Ou seja, para alcançar essa verdade da Escritura, mais de 300 anos. E nós estamos sentados só recebendo, e nós estamos nos ombros desses irmãos. Amém? Então vamos dar alguns exemplos de erros que podem surgir da ênfase de somente um dos conceitos. Se você enfatizar a unidade em detrimento da pluralidade que existe em Deus, você vai cair em erros. Se você enfatizar a pluralidade em detrimento da trindade, da unidade, você também vai cair em erros. Enfatizar uma das 3 pessoas esquecendo-se das outras. Esse é o primeiro erro. E esse erro é um erro de enfatizar a unidade. Amém? E desse erro surgiu o arianismo. O arianismo dizia que Deus é somente o Pai. Ário foi um presbítero. Amém? Não foi um irmãozinho, foi um presbítero, e que levantou essa questão e ensinava essa heresia. E veja bem, irmãos, é uma heresia do 1º século. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos que nós temos essa heresia nos nossos dias com um nome diferente. É heresia velha com roupa nova. Então, se você conhece a história, você não vai cair nesta história. Amém? Ário dizia que Deus é somente o Pai.
O Filho não é Deus, o Espírito não é Deus. O Filho é a primeira criatura de Deus. E o Espírito, a primeira criatura, o Espírito é uma força e é a primeira criação do Filho. Ou seja, ele não negava a Trindade também. Só que ele enfatizava que Deus era só o Pai. Os irmãos estão vendo? O Filho não. E daí entra um monte de questões. E da onde surge esse erro? De enfatizar uma das pessoas da Trindade. E tentar defender a unidade sem revelação. Porque alguém que fala da unidade, entende que a unidade subsiste em 3 pessoas distintas. Na fórmula batismal você vai encontrar isso. Quando diz assim, batizando-vos em nome, é singular, é um nome. Esse nome é do Pai, do Filho, do Espírito. Um nome, é um nome só. Não é 3 nomes, é um nome. Batizando-vos em nome, singular. Um Deus verdadeiro, 100% Deus, o Pai, 100% Deus, o Filho. Não é 30% está no Pai, 30% está no Filho, 30% está no Espírito. Não, não me pergunte como. Isso tem numa confissão de fé, sabia, irmãos? A confissão de fé confessa que Deus é uma unidade que existe plenamente em 3 pessoas, e o irmão que escreveu ela diz assim, não me pergunte como. E hoje, explicando para a Helena isso, eu poderia dar o mesmo exemplo para os irmãos. Nós precisamos entender que mesmo que não caiba dentro da nossa cabeça, não significa que não é verdade. E não significa que não, se é verdade, podemos confessar, mesmo que você não consiga explicar. Amém? Como assim? Então é algo irracional? Não diz que é irracional, diz que é além do seu racional, muito além. Por que é além? Porque quando você chega em Atos 17, Paulo fala que aqueles homens de Atenas estavam buscando Deus como que cegos tateando, buscando em coisas que foram criadas por ele. E quando Paulo apresenta o conceito dele de Deus, Paulo apresenta um conceito de que o maior não cabe dentro do menor. Esse é o conceito de Paulo. Aí você precisa pegar não precisa olhar para a Bíblia, você precisa pegar e olhar para a criação por um tempo. Aí você vai olhar para a criação, você vai ver que você é um indivíduo de uma raça que existe no mundo, dentro de uma terra que está dentro de um sistema solar, né? Você conhece a ciência que está dentro do sistema solar e está dentro de uma galáxia, está dentro de milhares de galáxias. É assim? E Deus é maior que tudo isso. Então o que somos nós para que entendermos Deus? Então Deus é um ser transcendente. Ele transcende a tudo que é criado por Ele. E Ele não está nas coisas, as coisas estão nele. Paulo diz essa expressão: é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Como? É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus transcendente. E dessa realidade essencial dele ninguém participa, irmãos. Mais para frente nós vamos ver isso. Ou seja, nenhum homem vai se tornar Deus. Vamos sempre ser homens. E existem coisas de Deus que nós participamos, outras não.
E as coisas de Deus que nós não participamos são as coisas que estão ligadas à sua unidade essencial. Nós vamos olhar isso mais para frente. Mas voltando ao texto aqui, então, existe o problema de nós enfatizarmos uma coisa em detrimento da outra. Isso nos chama atenção também a questão bíblica, né? Às vezes nós enfatizamos uma verdade bíblica e esquecemos da outra. E a Bíblia é uma unidade completa. Então o Ário foi este criador desta heresia que nos nossos dias chama-se os testemunhas de Jeová, os Roselitas. Não é nada novo. Amém? Chega uma pessoa na sua casa e diz: eu vim aqui falar de Deus para você, e a primeira coisa que essa pessoa vai dizer é que Jesus não é Deus. Ou seja, eles negam o Filho. E João diz na sua primeira epístola que aquele que nega o Filho, nele está o espírito do anticristo. E com esse você nem come, nem o recebe em sua casa. É isso que a Bíblia diz. Amém? Outra heresia que surgiu dessa ênfase foi o monarquianismo. E existe dois tipos de monarquianismo: princípio, monarca, só. Todas essas heresias têm relação, depois nós vamos notar. E todas elas nós vamos estudar um dia. Amém? Mas hoje nós estamos passando como uma águia, assim, por cima de uma cidade. Então precisamos saber que elas existem, mas não precisamos estudá-las a fundo hoje. Existe o monarquianismo dinâmico, e esse monarquianismo dinâmico via em Jesus apenas um homem, e no Espírito uma influência. E existe o monarquianismo modalista, ou você pode escrever em cima na sua folha o modalismo. O modalismo significa que aquele pai, ele é o Filho e ele é o Espírito, e é o mesmo Deus aparecendo em modos diferentes. É o mesmo Deus. O modalismo considerava o Pai, o Filho e o Espírito meramente três modos de manifestação assumidos sucessivamente pela divindade. E se esse for o caso, aí nós encontramos essa próxima heresia, chama patripassionismo. Sabe o que significa isso? Que foi o Pai quem morreu na cruz, foi o Pai que sofreu a paixão. Quem sofreu a paixão foi o Pai. Os irmãos veem que isso tudo são heresias irmãs gêmeas, e surgem do mesmo fato de ignorar a divindade do Filho, enfatizando o Pai como se fosse só o Pai, o único Deus, e vai dizer assim: irmão, eu estou pregando o que a Bíblia diz, é o único Deus, e vai trazendo o único Deus, e vai enchendo a sua cabeça do único Deus, o que é a verdade, pela metade. Amém? Aí, se nós damos a ênfase no Filho, irmãos, surge uma heresia bem conhecida também, dos chamados só Jesus. Existem várias pessoas que, aliás, os próprios irmãos da igreja local, eles têm uma teologia que chama-se o Deus processado, que Jesus se tornou o Espírito que dá vida. Essa é uma maneira de unicismo. Preste bastante atenção para você não cair nesse erro. Jesus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Esta é a nossa confissão. Jesus não se tornou o Espírito. O Espírito é o Espírito. Jesus é Jesus. Essa coisa do Deus processado é uma forma de unicismo. O unicismo prega que há somente um Deus, e tem um H ali, faça o favor de arrumar porque há de haver, e que Deus é Jesus. Jesus é o Pai,
Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito. Amém, irmãos? E essa terceira vai nos ocupar, vamos dando um passo para frente, daqui a algum tempo, muito tempo, vamos dizer assim. Porque a ênfase no Espírito é a raiz de todo sobrenaturalismo que não é bíblico, de todas essas manifestações estranhas que são identificadas como do Espírito de Deus, e vem da ênfase nessa pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, que é eterno, que é imutável. Amém? Só que a ênfase nela, você pode ouvir assim: irmãos, vamos no culto do Espírito Santo. Aí você descobre que quando você vai na Bíblia, o Espírito Santo tem um ministério, um serviço. Amém? Está bem definido aquela função deste, que é o Espírito de Deus, na Bíblia. Mas não parece bonito? Não é religioso? A ênfase no Espírito de Deus é a justificativa para qualquer aberração de origem espiritual. Então você precisa colocar uma nota assim: nem toda atividade sobrenatural e espiritual é divina, ou seja, procede de Deus. Isso é muito claro quando você aprende sobre o mundo espiritual, que você aprende que não existe só seres a serviço de Deus no mundo espiritual, mas é o mundo espiritual, ou seja, sobrenatural, vai além da nossa matéria, é metafísico, além da matéria. E a ênfase no Espírito Santo é um problema sério. Amém? E nós vamos trabalhar isso mais seriamente. Hoje é só para dar esse voo. E também existem os problemas que podem surgir na ênfase demasiada na pluralidade em Deus. E eu vou citar o principal por hora. Você pensar que tem 3 deuses. Aí você já não é mais monoteísta. E existem irmãos que já não são mais faz tempo. Os irmãos conseguem ver o que está por trás disso aqui? Se ignora a unidade que existe em Deus, você vai cair para o politeísmo, para o triteísmo. Há 3 deuses. Se ignora a pluralidade, se dá ênfase na unidade, você pode cair para tanto lado que a gente só está citando alguns. Porque a nossa confissão de fé é que Deus é um. E Deus subsiste em 3 pessoas. Amém? Chegando nesse assunto, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: houve um tempo na história da igreja que isso foi muito debatido. Qual era a natureza do Filho? E essas palavras são usadas. Você pode deixar guardado no seu caderno, se você quiser, a palavra ousia, a palavra hipóstasis, a palavra physis, a palavra prosopon, hipóstasis com H. São palavras que eram usadas para descrever quando havia a pergunta: quem é o Filho? Aí sabe qual é a nossa confissão, irmãos? O Filho de Deus é Deus, coeterno. Isso não está no seu caderno, escreva: coigual, consubstancial. Co significa do mesma procedência eterna,
da mesma substância, igual ao Pai. Coeterno, coigual, coexistencial. Deus de Deus, luz de luz. O que as três pessoas têm? Elas têm a mesma essência. A palavra no grego é esta, ousia. Essa essência não está dividida em três. Os três têm plenamente a essência. Amém? Essência é uma coisa, irmãos, que define uma espécie, um gênero, que está em todos os indivíduos daquela espécie. Em Deus há uma só essência. Deus é uma só essência divina. É aí que está o essencial, o que é chamado de trindade essencial. E nós vamos entrar agora. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. O Pai é eterno, você vai achar o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. O Pai é onisciente, o Espírito é onisciente, o Filho é onisciente. O Pai é imutável, o Filho é imutável, o Espírito é imutável. Estas coisas nós não participamos. Você pode escrever também que estas coisas são atributos inerentes à essência divina, ou atributos incomunicáveis. Você nunca vai ser da substância do Pai, da essência divina. Você não é desta essência. Ou seja, você nunca será Deus. Você sempre será um homem. Mesmo quando você for glorificado, a sua natureza humana será glorificada. Mas daí existem coisas em Deus, como está lá em 2 Pedro, que nós fomos feitos participantes por aquelas promessas da natureza divina. Agora a natureza divina está falando de atributos morais de Deus. Destes somos participantes. Isso precisa ficar muito claro. Talvez você ache, nossa irmão, que complicação. Mas isso nos salva de tantos problemas, irmãos. Por exemplo, você nunca vai pensar que você vai ser Deus. E você vai entender o que significa quando a Bíblia diz que você foi feito à imagem de Deus. Que parte da imagem de Deus você participa? Que coisas foram dadas em Deus para que o homem seja participante? Não foi para ele ser onipotente. Nunca será. Nunca será onipresente. Amém? Essas são coisas que só existem em Deus, na trindade essencial. E quando eu falo trindade essencial, trindade econômica, você vai ouvir esses termos. Eu estou falando da mesma trindade. Amém? Quais são esses atributos morais que teremos participantes? Vamos lembrar: santidade, amor, justiça, bondade, longanimidade. Por enquanto é os que eu lembro. Os dois espíritos. Oi? Os dois espíritos. Não só eles, né? Mas, então, quando fala que nós somos participantes da natureza divina, está falando nesse sentido. Amém? Você não será onipresente, onipotente, onisciente. Essas são coisas que não cabem à nossa natureza humana. Isso já nos guarda de bastante coisa. Imagina como a gente precisa entender a Bíblia a essa luz, irmãos. Amém? Então vamos ler ali.
A trindade essencial e a trindade econômica. Quando se fala de trindade essencial, fala-se do que Deus é essencialmente, da natureza incomunicável do seu ser, dos seus atributos incomunicáveis, ou seja, das coisas que só existem nele e não são compartilhadas com ninguém, com nenhum outro ser e nem com a sua criação. Isto faz ele ser transcendente. Escreva essa palavra. Significa que ele transcende a tudo que existe, e isto existe só nele. O nosso Deus é transcendente. Lembra da grandeza dele? Que o maior não cabe no menor. Pegue um balde bem grande e tenta enfiar ele dentro de um copo. Você vai conseguir? Não. Por isso você não vai conseguir colocar Deus dentro da sua cabeça. Nesse sentido, ele transcende todo o entendimento humano. E um dos maiores pensadores da história humana, chamado Agostinho, estava numa praia certa vez, tentando entender a Trindade, e eu vou ver se eu acho o relato exato para eu ler para os irmãos essa história. Vamos ver se eu acho. Para não usar as minhas palavras. Segundo uma lenda antiga, Agostinho estava à beira-mar, encantado, talvez, pelo vai e vem das ondas, tentando solucionar o enigma com a sua própria razão. O enigma é o enigma da Trindade. Quando observou uma criança que, por brincadeira, tinha feito uma pequena cova de areia e se afadigava em idas e vindas entre o mar e a cova, trazendo água num pequeno recipiente. Arrancado da sua meditação por tal exercício, por aquilo que o menino estava fazendo, Agostinho se aproximou daquela criança e disse: "Olá, meu menino, o que andas a fazer?" Ao que a criança respondeu muito simplesmente: "Ando tentando transportar a água do mar para esse buraquinho." Aquela paciência maravilhosa do bispo de Hipona terá então respondido no tocante à inocência do menino: "Olhe lá, então não vês que é impossível colocar toda a água do mar nessa cova?" Isto é uma história contada e eu não estou falando que ela é verídica. O mar, estás a vê-lo, é imenso, e a tua cova tão pequenininha. No mesmo instante, revelando-se em um enviado de Deus, a criança se tornou um anjo e respondeu continuamente: "Pois eu te digo, Agostinho, é mais fácil para mim pôr toda a água do mar nesta cova do que tu esgotares, só com os teus recursos da razão, as profundezas do mistério da Trindade." E desapareceu. É isso que eu quero dizer por trindade essencial, por transcendência, por ser impossível colocar alguém que transcende toda inteligência que possa existir e o ser de sabedoria absoluta, eterna, dentro do nosso ser finito. Amém? Nem todos os homens juntos conseguiriam. Nem todo o universo. Ele é maior do que tudo. E isso não está nas coisas. Por que eu falo isso, irmãos? Tem uma heresia que diz que Deus está em todas as coisas. Você já ouviu isso? Deus não está em todas as coisas. Isso chama-se politeísmo. A árvore é Deus,
A água é Deus, a areia é Deus, a fruta é Deus, tudo é Deus, o homem é Deus e o diabo também. Este é o intuito de quem desenvolveu essa teoria. Então todo bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem. Deus está em tudo, até no mal, e Ele criou o mal. Aí está a cauda da serpente. Por isso nós precisamos entender sobre Deus. Amém? Sobre que Deus transcende a tudo. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Agora, quando se fala de trindade econômica, essa palavra econômica vem de oikonomia, significa administração ou dispensação. Aí você está tratando de Deus de uma maneira diferente. Esse Deus transcendente, Ele deseja se comunicar com o homem. E Ele se faz conhecido ao homem. Então esse Deus transcendente também é, e essa palavra é usada para Ele, imanente. O Deus transcendente é também o Deus que se dispensa aos homens, que se revela. E quando se fala disso, quando se fala de trindade econômica, ali no seu texto, temos em vista que esse Deus uno e transcendente se revela ao homem e se faz acessível ao homem. Por isso, irmãos, quando você pega um conceito de Deus, você vê que Deus é Espírito eterno, imutável, todo-poderoso. Mas aí, como é que Ele vai explicar isso para você? Ele tem que dizer que Ele tem olhos, Ele tem que dizer que Ele tem boca. Os meus ouvidos estão prestando atenção em você. Deus tem ouvidos, irmãos? A Bíblia está usando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem que você possa entendê-lo, porque Ele quer se comunicar com você. Então Ele precisa usar uma linguagem que eu e você entenda. Amém? Ele se torna acessível ao homem. Ele entra e usa a linguagem do homem para falar de si, mas a linguagem do homem, dentro da linguagem do homem, ele não cabe. Amém? Ele não cabe na razão humana. Ele transcende isso. Vocês veem como isso? Você vai para casa dormindo assim, bom, eu pensei que o meu Deus era tão pequenininho. E realmente, quando a gente estuda sobre isso, a gente adora, não é? Porque o Deus que transcende todo o entendimento se revelou a nós, tão pequenos, menores do que qualquer partícula de um grãozinho de areia, perto da grandeza dele. Por isso que o salmista no Salmo 8 diz assim: quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, a lua e tudo que criaste, ele diz, que é o homem, para que tu te lembres dele. Você entende, irmão? Está falando da transcendência de Deus e do seu desejo de se comunicar conosco. E para isso, não é que isso está na Bíblia, a teologia explica essa comunicação com o homem, como ele se dispensa para que as suas criaturas o conheçam. E nesse dispensar dele, é isso que significa econômico, dispensado, entregue, disponível, se dando aos homens. Economia não é o nosso termo aqui para o mercado financeiro. Na Bíblia, o termo para economia é administração, propósito, plano. E aquilo que Deus estabeleceu, a sua decisão, essa é a sua economia. E dentro dessa decisão, tem aquilo que Ele se tornando disponível para nós, chama-se trindade econômica. Vamos lendo ali. Nada mais natural que a ordem existente na trindade essencial se reflita nas obras externas. Eu traduzi muitas palavras latinas aqui. Ad extras,
Porque são palavras dos pais da igreja. Então não é nada mais natural que o Deus essencial se reflita nas suas obras externas ao seu ser essencial, que se atribui mais particularmente a cada uma das pessoas. Em outras palavras, na Trindade, na economia de Deus, o Pai tem o seu lugar, o Filho tem o seu lugar e o Espírito tem o seu lugar. Por exemplo, irmãos, o Pai é descrito na Bíblia como o Criador. Tem até em Apocalipse 4 o cântico ao Criador. Na Trindade bíblica revelada aos homens, o Filho é descrito como Redentor. E o Espírito é o Espírito Santo, porque ele é o Espírito que santifica, o santificador. Isso tudo tem que estar claro para nós, amém? A Bíblia vai se tornando mais clara. Diz assim agora: a Escritura indica claramente esta ordem nas chamadas preposições distincionais. São 3 preposições gregas que estão aí no seu caderno: ek, dia e em. Ek significa para fora, ou que provém, que sai. Dia significa por meio, e em significa em ou no. Por isso diz assim: essas 3 preposições distintais, ek, dia e em, são usadas para expressar a ideia de que todas as coisas saem do Pai, provêm de Deus, mediante o Filho, no Espírito Santo. Essa é uma cadeia que para nós tem que ficar bem clara, e já destrói toda a teologia do Deus processado da igreja local. Todas as coisas procedem do Pai por meio do Filho no Espírito Santo. Esse é o dispensar de Deus para nós. Esse é o dispensar dessa unidade para nós. Amém? Conquanto sejam obras das 3 pessoas conjuntamente, porque você vai encontrar que o Filho também é o agente da criação, não é verdade? São obras que onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito. Por isso o Pai, o Filho e o Espírito habitam em nós. Deus está em nós, daí se você falar teologicamente, no Espírito Santo, na pessoa do Espírito. E nós vamos ler o Evangelho de João. Aí o capítulo 14 de João vai fazer assim, vai abrir a cortina para nós vermos isso. Conquanto sejam obras das 3 pessoas conjuntamente, atribui-se a criação primordialmente ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Esta ordem das operações divinas indica a ordem essencial de Deus e forma a base daquilo que geralmente conhecemos como trindade econômica. Trindade essencial, essência divina, da qual nós não somos participantes. Nós estamos envolvidos no trabalho dessa mesma trindade, mas quando ela se dispensa ao homem, então há uma realidade das pessoas nesse trabalhar. No que se refere à trindade essencial, não participamos dela, ou seja, jamais seremos deuses. No que se refere à trindade no aspecto econômico, sim, participamos da sua natureza. Passa assim em cima da palavra natureza. O homem não participa da essência de Deus, o homem participa da natureza, que eu disse que são os atributos morais de Deus comunicados. Isso diz respeito aos seus atributos morais: bondade, alegria, amor, justiça, santidade, etc. Amém? Agora, só para você deixar claro para você, existem relações interpessoais na Trindade
Isso é a Trindade essencial. E existem relações extrapessoais na Trindade. Isso é quando Deus, extrapessoais quer dizer isso. Deus, na sua economia, se dispensando aos homens. É um único Deus verdadeiro, em 3 pessoas distintas. Quantos deuses você serve? O único Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Agora nós vamos olhar a Trindade no Antigo Testamento. Até aqui, irmãos, tudo bem? Amém? Depois nós vamos perguntar. A Trindade no Antigo Testamento, e você pode ir abrindo os textos. Eu citei um já aqui, o Shema de Israel. E já expliquei também que aquela palavra, nosso Deus é um, significa uma unidade que aceita a pluralidade. Amém? Quando você abre Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que está ali por trás na sua tradução Deus, é essa palavra que está escrita na sua folha, Elohim. A palavra Deus no singular é El, ou Eloá. Quando você tem na palavra Deus essa terminação, quando você tem um plural no português, você tem um S no final da palavra. Uma mesa, 10. Uma cadeira, 10. O que está sendo acrescentado? O plural em português se acrescenta a letra S. O plural hebraico se acrescenta a letra I e M. Estou já transliterando para nós. Então, quando diz no princípio criou Elohim, e para aqueles que não entendem a Trindade, mas entendem o hebraico e não conseguem entender que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus, ele diz: não, é o Pai criando através dos anjos. Ele usou os anjos para criar. Mas nós que entendemos a Trindade sabemos que essa terminação in é porque a Trindade é um. Amém? Mas 3 pessoas distintas. Fala no princípio Elohim. E essa terminação plural rim, que é masculino e no feminino ot, no hebraico, está descrevendo que Deus, ou está te dando uma pista. Amém? Como eu disse que o Antigo Testamento está como germe, então é uma pista. Outra pista, número 3, é o pronome nós em Deus. Esse incomoda, irmãos. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos. E disse o Deus do Shema Israel, do vosso Deus é um único Senhor. E disse o Deus eterno, e ele disse: façamos. Está aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito fazendo o homem. Aí você encontra a Trindade. E quem é o tipo do homem? O Filho. Quando fala que faz o homem à imagem, o homem foi feito à imagem do Filho. Porque o Filho, segundo Colossenses 1:15, 2 Coríntios capítulo 3, diz que ele é a imagem de Deus. João 1:18, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação do Pai. Ele é onde o Pai se revela, onde o Pai se faz conhecer. E depois nós vamos filosofar um pouco sobre isso. Porque o Deus, na sua eternidade, quando gera uma imagem
eterna de si mesmo, por se autoconhecer, essa imagem eterna, a sua sabedoria eterna é extremamente igual a Ele, eterno, e essa imagem é o Filho eterno, gerado fora do tempo, em Deus. Mas isso é só o homem tentando filosofar, porque a verdade é que não dá para explicar direito. Mas quem é a imagem de Deus? O Filho. E o homem foi feito à imagem de Deus. Por isso ele está falando, façamos o homem. O prototipo do homem é o Filho. O modelo para que o homem foi feito é o Filho. Amém? E você encontra lá a Trindade falando na primeira pessoa do plural. Façamos. Nós fazemos. Pai, Filho, não é um só, façamos. É um só, mas não é um só. Não me pergunte como. Mas essa é a nossa confissão, irmãos. Não é porque não entra na nossa cabeça que não é verdade. Depois você encontra a mesma coisa em Gênesis 3:22, quando ele diz que o homem se tornou como um de nós, é Deus falando. E a ideia é conhecedor das coisas más e das boas. E depois, quando lá na Torre de Babel os homens estão tentando alcançar o céu, aí diz assim, disse Deus, desçamos, confundamos. Deus fala em plural. Por quê, irmãos? Você está ouvindo uma coisa que dá um nó na cabeça de qualquer judeu. Mas é um depósito que nós temos nosso, da igreja. Que só existe na igreja. Está na igreja. O Deus Todo-Poderoso foi confiado a nós, a igreja. Amém? Lá em Isaías 6:8 diz... Primeiro, você tem aquela cena de Isaías vendo Deus. E João 12:41 mostra que ele viu Jesus. Depois você guarda esse texto para lá ver. E viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Fala. Ou seja, aquela imagem no trono de Deus era o Filho de Deus. Diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi Javé, sentado no mais alto e sublime trono, e os querubins com 6 asas, tapavam 2 os rostos, os pés, e com outras voavam, e diziam, por que é santo 3 vezes? Por que é santo 3 vezes? Porque é santo o Pai, santo o Filho, santo o Espírito Santo. Os irmãos chamados os grandes capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nacianceno, foram os primeiros a falarem isso, quando reconheceram a pessoa do Espírito como verdadeiro Deus de Deus. Eles diziam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. E os querubins, os serafins diziam santo, santo, santo. Mas lá no verso 8, depois que o serafim sai com a brasa viva do trono e toca a língua, toca a boca de Isaías para que a iniquidade dele fosse tirada, aí Deus diz assim, a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Deus de novo falando nós. Agora tem um texto que eu quero que, entre os provérbios de Salomão, irmãos, existem alguns provérbios que não eram de Salomão, foram
separados por Salomão, mas não eram de Salomão. Existia um sábio chamado Agur, filho de Jaque de Maçã. Capítulo 30 de Provérbios. E diz assim, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, talvez de pensar muito sobre Deus. Diz assim: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ei, irmão, isso aqui é um sábio. Amém? Um dos homens mais sábios do mundo. Porque Salomão foi o homem mais sábio do Antigo Testamento. E ele mesmo tomou as palavras desse sábio, colocou no livro dos Provérbios. E esse sábio está dizendo assim: sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi sobre a sabedoria, não tenho conhecimento de quem? Esse é um homem que está começando a ver as coisas de Deus. E diz verso 4: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ele está falando de Deus aqui. Ele está indagando sobre Deus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Está falando da criação de Deus, irmãos. E quem é esse que fez todas essas coisas? O que mais? Esse é o verso que eu queria. Qual é o seu nome? O que mais? O nome do seu filho. Oh, irmão. E agora? Se é que o sabes. Isso não estava certo para eles. Não como está para você e para mim hoje. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do seu filho? Qual é o nome do seu filho, irmãos? O Filho eterno do Pai. Amém? Poxa, que coisa, né? Vai falando de Deus. Primeiro ele vai falando como ele é ignorante, como ele não tem sabedoria nenhuma, não conheceu sobre a sabedoria. E ele começa a questionar: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Amém? Guarde esse verso. E a Trindade também é exposta agora mais claramente no Novo Testamento. Por exemplo, nós vemos a unidade em Deus. Vamos só citar os versículos, né? Um só Deus e Pai de todos, Efésios 4:6, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E quando fala todos aqui, não é está em todos os homens, está em todos os seus filhos, os crentes. Porque Deus não está em todos os homens, e nem todos os homens são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Amém? Amém. E quem não nasceu de novo não é um filho de Deus no sentido que Paulo está usando aqui. E não tem Deus nele. E 1 Coríntios 8:4 também fala: porque há um só Deus. Há um só. Amém? Amém. Agora nós vamos ler alguns textos. O Senhor nos ajude. João capítulo 14. E a tarefa dos irmãos é a seguinte: os irmãos vão ler o Evangelho de João, os 21 capítulos, e vão encontrar
a Trindade lá e a relação entre eles. Vocês vão encontrar muitas vezes Jesus dizendo: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou convosco, eu estou no Pai. Amém? João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, sejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E ele diz, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E aí você diz, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a realidade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesses conhecido, conhecerias que também a meu Pai. Opa, como, irmãos? Preste atenção no texto. Se vocês conhecessem a mim, por quê? Desde agora o conheceis e tendes visto. Visto quem? O Pai. Aonde? Disse-lhe Jesus, não, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta dele para Filipe, irmãos. Põe atenção na sua Bíblia. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, como dizes? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que faz as suas. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede pelo menos por causa das obras. O que o João está falando para nós aqui, irmãos? Que o Filho e o Pai são... É isso ou não? Em verdade vos digo, verso 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. E diz, e eu rogarei ao Pai, e aparece a terceira pessoa da Trindade, o Deus, o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Presta atenção. Jesus vai para o Pai. Jesus estará no Pai. E Jesus enviaria o seu Espírito, que é Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Aonde, irmãos? No Filho, que estava com eles. E depois, quando o Filho estiver no céu, o que vai acontecer? O Espírito estará onde? Estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Olha só, voltarei para vós outros. Não é a segunda vinda de Cristo aqui, é a vinda do Espírito. Amém? Ainda por um pouco e o mundo não me verá, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis isso aqui.
que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E se você entende o que nós estamos lendo, na pessoa do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diz Judas, os Iscariotes, não Iscariotes, perdão. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar e não ao mundo? Respondeu Jesus: quem me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Irmãos, prestem atenção nesse versículo. E viremos para ele. Quem virá para ele? O Pai e o Filho. E faremos nele morada. Como? No Espírito Santo. Você tem a Trindade dando show aqui. Amém? Eu vos enviarei outro Consolador. Eu virei para vós outros. Eu e o Pai viremos para vós outros. Eu e o Pai estaremos em vós outros. Faremos morada em vós outros. Através de quem? Amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então você é uma morada do Altíssimo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Interessante que você lê esse texto nos velórios, né? Você já leu esse texto em algum velório? Já ouvi muito. Que tem uma morada lá no céu para você? Que morada que Jesus foi preparar, irmãos? A morada da sua regeneração. O seu espírito regenerado é a morada do Altíssimo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu e o Pai viremos para ele, faremos nele morada. As moradas do Altíssimo, como dizia o salmista. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. É a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou você entende a Trindade, ou você está lascado nesse capítulo. Não é? Eu vou mandar outro Consolador. Verso 16. Eu voltarei para vós outros. Verso 18. Eu e o Pai faremos morada em vocês. Verso 23. E agora? Pode? Só pode se você entender que Deus é um. E que Deus é trino. Um único Deus verdadeiro. 3 pessoas distintas. Da mesma natureza, da mesma substância. Aí você nunca vai dizer assim, irmão. O Espírito é Jesus processado. É Deus processado. O Espírito que dá vida. Você não vai falar isso. Você vai ter clareza das 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E nesse dispensar de Deus ao homem, cada uma dessas pessoas tem o seu lugar. Não foi o Pai que morreu na cruz. Não foi o Filho que enviou o Pai. Não foi o Espírito que enviou o Pai. O Pai enviou o Filho. O Filho morreu na cruz. O Espírito é enviado e procede do Pai e do Filho. Você leu isso? Vou repetir para você. O Pai a ninguém, não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. Por isso que o autor desta confissão está falando isso. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e o Filho. Por que é procedente o Espírito? Porque o Pai e o Filho enviaram o seu Espírito. Verso 16. O Filho está dizendo: eu, o Filho, e sou um com o Pai, rogarei ao Pai, e este vos dará outro Consolador. E esse outro aqui é um outro da mesma essência que eu.
Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E diz depois, por que que o Espírito procede do Filho e do Pai? Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos para Ele, e faremos nele o quê? Morada onde, irmãos? No Espírito Santo. O seu Espírito é a morada de Deus. A casa de meu Pai tem muitas moradas, do verso 2, é a mesma morada do verso 23. Não leia esse texto num velório, por favor. Amém? Porque não é disso que Jesus está falando. E agora nós vamos ler um pouquinho do capítulo 17. Tenha paciência, tome um café. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Outra tarefa, comece com o 14, 15, 16 e o 17. Enquanto a Trindade, o único Deus em três pessoas distintas. Amém? Senão você vai achar que o Filho é subordinado do Pai, o Espírito é uma força, o Pai criou o Filho é uma criatura. São heresias. Amém? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. Oh, Jesus olha de olho aberto. E alguns irmãos ficam implicando que eu oro de olho aberto. Quer fechar o olho para orar? Pode fechar, não tem problema nenhum. Às vezes você não consegue se concentrar porque o seu olho está aberto. Mas não me diga que preciso fechar o olho para orar. Levantando Jesus os olhos aos céus, disse: essa é uma oração de olho aberto. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho, porque o Pai é glorificado no Filho, porque o Pai e o Filho são um. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que deste. A vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai. Irmãos, um dia eu ouvi um irmão dizer assim: Jesus não sabia, não tinha ideia de sua glória com o Pai, ele não tinha lembrança. A sua quenose o tornou um homem que ele não reconhecia o seu relacionamento eterno com o Pai. Isso foi uma aula numa faculdade de teologia. E quando eu ouvi esta expressão, eu lembrei desse versículo que nós vamos ler agora. Glorifica-me. Eu te glorifiquei na terra. 5. E agora glorifica-me, ó Pai. É Jesus Cristo encarnado aqui. Contigo mesmo, com a glória que eu tinha, aonde? Junto de ti. Antes, irmãos, então Jesus precede toda a criação, ele é antes de toda a criação, ele é Deus com o Pai, em toda a eternidade, em toda a glória, e ele lembrava da sua glória, porque ele se esvaziou a si mesmo, a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se da sua majestade, da sua glória, ele se tornou um homem, amém? E nós vamos falar sobre isso também, porque Jesus é o único ser que existe, que é composto de duas naturezas. Ele é 100% Deus, e ele é 100% homem.
Não é 90% Deus e 10 homens. Não é 90% homem e 10 Deus. E ele também não é uma natureza como os monofisistas diziam, que ele era uma terceira natureza. Ele não era nem divino, nem humano. Ele era uma outra coisa. Ele era de uma outra natureza. Ele tinha uma só natureza, mas essa natureza não era nem divina, nem humana. Não, Jesus era divino. Jesus era humano. 100% homem, 100% Deus. Se não fosse Deus, não poderia salvar. Se não fosse homem, não poderia morrer como substituto. A expiação só faz sentido se Jesus Cristo for quem Ele disse que Ele era. Senão, não posso dizer que você é um crente, se você não acredita nisso. Nem que você é salvo. Sabe por quê? Porque se Ele não fosse Deus, como poderia salvar? Mas se Ele não fosse homem, como poderia morrer? E agora? Ele é Deus, Ele é homem. Esse é o mistério que nós vamos ver semana que vem, na encarnação do Verbo. E continua o texto: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, e diz: manifestei a tua pessoa aos homens. Nome aqui, irmãos, não é assim, ó, eu vou contar sobre Deus para vocês, o nome de Deus é tal. Jesus, pisando nessa terra, era Emanuel, Deus conosco. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eles eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e eles a receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creem que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lê esse texto, irmãos. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Ora, todas as minhas coisas. O que mais? É a Trindade. Tudo que é do Pai. Irmão, pensei que o irmão estava falando só de coisa de filosofia. Quando a Trindade se revela no casamento, irmãos, como é que funciona? Todas as minhas coisas são dela. Todas as coisas dela são minhas. E eu e ela somos uma só carne. Quando a Trindade se revela na igreja, todos os irmãos têm tudo em comum. Todas as coisas são de todos. Tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Não é prático? Não precisa entender direitinho para expressar na prática a Trindade na igreja. A Trindade é a vida da igreja. A Trindade é a comunhão da igreja. Amém? Todas as coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Todas as tuas coisas. Isso é uma boa confissão para dizer para a esposa, né? Alguém que entendeu de Deus, que dois são um, e diz: todas as minhas coisas são tuas. O dinheiro é meu, fica com o teu dinheiro, que o dinheiro é teu e o meu é teu. O meu, não mexe no meu dinheiro, eu mexo no teu. O teu dinheiro é teu, o meu dinheiro é meu. Aí quando nós aprendemos da Trindade, nós dizemos: todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas. Nós vamos ser transformados quando entender esse mistério. O mistério de Deus. Aí na igreja, todas as coisas são para o bem do corpo de Cristo. Todas as coisas são dos irmãos. Paulo dizia assim: eu sou de vocês, Pedro é de vocês, Apolo é de vocês, Cristo é de vocês. Tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Porque todas as coisas são de todos. Por isso que em Marcos diz que nós teríamos muitas casas, muitas irmãs, muitos pais, muitas mães, muitos campos, porque a casa do irmão é a nossa casa. Todas as coisas suas são minhas. Todas as minhas coisas são suas. Menos as esposas.
Sim, amém. Aí entra a heresia. Amém. Já não estou no mundo. Já não estou no mundo, irmãos. Vai entender, né, irmãos? Jesus está no mundo e ele levanta os olhos para o céu e ora: já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Ô Jesus, mas tu já não está fora do mundo? Aí você procura em João, irmãos. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Você está no Filho. O Filho está no Pai. O Pai está no Filho. O Filho está no Espírito. O Pai e o Filho estão no Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito estão em você. O Pai e o Filho estão em você na pessoa do Espírito. Amém? Esse é um mistério. Um Deus único. Amém? Vamos seguindo mais um pouquinho. Esses textos que estão escritos na página 3, você deve guardar. Amém? Vamos pegar a ideia do Deus único diário, que Deus era só o Pai. Aí João puxa uma espada e vai cortar a cabeça da serpente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Aí Ário vai dizer: o Verbo era uma criatura. O Verbo é um Deus menor que o Pai criou. Não é? Os arianos vão dizer: o Verbo era o Pai. Aí ele dizia: o Verbo estava, então ele não é o Pai. E o termo é: estava com a sua face voltada para a face de Deus. Estava com Deus. E o Verbo cortou a cabeça da serpente. Por esse lado. E pelo outro também. Cortou a cabeça do arianismo. Jesus é Deus. Cortou a cabeça do unicismo. Só Jesus. Corta para o outro lado. Jesus e o Pai estão descritos nesse texto. O Verbo estava com Deus. Amém? Amém. E o Verbo era Deus. Só vai passando a espada. Amém, irmãos? Por um lado, pelo todas aquelas heresias que nós descrevemos ali: patripassionismo, modalismo, arianismo, sabelianismo, que são outras. João está pegando uma espada e decapitando. Corta para lá, corta para cá. Amém? Amém. E o Verbo era Deus. Aí os testemunhos de Jeová tentam mudar o texto e botar assim: o Verbo era um Deus. O texto não dá nem chance, nem na gramática, para eles fazer isso. Eles só estão tentando fazer, mas não dá certo. Aí eles têm que pegar e acrescentar letrinhas lá nos manuscritos para tentar fazer isso dar certo. Depois, 2 Timóteo 2,13, alguém pode ler? Por que eu pulei a parte do Pai ali? Porque alguém tem dúvida que o Pai é Deus? Não, o problema não está com o Pai. A Trindade se revela quando o Filho é revelado, irmão. Quando o Filho é revelado, a Trindade se revela. Aguardando a bendita Tito 2,13. Tito, perdão, 2,13. Esta é a declaração que você deve guardar no seu bolso. Primeiro, porque manifestação aí é epifania. Essa palavra epifania está sempre ligada à vinda do Filho. Nunca está ligada ao Pai, sempre ao Filho. Aguardando
que está escrito, irmãos? A bem-aventurada esperança. E a manifestação de quem? Da glória do Deus, Nosso grande Deus. do nosso grande Deus. O Salvador. Quem? Está falando que Jesus é o quê? O que está falando aí? Jesus é o quê? Não é duas pessoas que vêm. Quem vem é o Filho. E o Filho é? Deus e Salvador. Amém? O Filho é Deus. Não posso dizer que você é um irmão se você disser o contrário. O Filho é o quê? Ah, o Filho é Deus. 2 de Pedro 1:1 fala esta mesma expressão novamente. Romanos, Paulo fala também 9:5. Deles são os patriarcas. Também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Aí ele vai falar quem é esse que é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. O Filho, nas palavras de Paulo, é Deus. Ele está falando da descendência de Jesus segundo a carne. Dos israelitas descendeu ele, a carne de Jesus. Segundo a carne, ele veio de quem? Da descendência de Davi. Diz, deles são os patriarcas, dos israelitas. Deles também descende o Cristo, segundo a carne. Está falando da humanidade de Cristo. Agora, ele lembra que esse Cristo não é só segundo a carne. Ele também já existia antes de se encarnar. E daí ele diz do Filho. O que ele diz do Filho? 9:5 de Romanos. O qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. 1 de João 5:20 vai dizer a mesma coisa. Colossenses 1:15 vai dizer. 1 de João diz que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Filho é? Deus. Então Deus é o Pai e Deus é o? Filho. Mas é um único Deus, porque há somente um Deus, certo? E o Espírito é Deus. Atos 5, 3 e 4. Safira e Ananias. Tem uma expressão de Pedro que diz assim: mentistes ao Espírito Santo? O que mais? Mentistes a Deus. Porque o Espírito é? Ih, irmão. E agora? Não me pergunte como. Mas é o que a Bíblia diz. E aí sabe que você vai encontrar tanto na pessoa do Pai, quanto na pessoa do Filho, quanto na pessoa do Espírito, personalidade. Eu, separai-me para mim. Ego, prosopon, pessoa. Ego, pessoa, distinta uma da outra. Prosopon, pessoa, distinta. Pronomes pessoais falando do Pai, pronomes pessoais falando do Filho, pronomes pessoais falando do Espírito. Se tem um pronome pessoal falando do Espírito, o Espírito não é uma força, ele é uma... se você é uma força, não aplica esse pronome pessoal a você. Você é só uma força. Mas lá em Atos 13, fala que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e estes servindo o Senhor em jejuns e oração, diz assim: disse o Espírito, separai-me para a obra que eu os tenho chamado. Quem? Separai. Mas separai para quem? Para o Espírito. Separai
para a obra que... Então, se há um ser pessoal, ele é, e ele é divino, ele é Deus. Amém? E rapidinho agora. Algumas provas da Trindade na sua própria existência. Primeiro, a autoconsciência ou personalidade. Entre os homens, o ego só se desperta para a consciência, e fala consciência de si mesmo, por meio do contato com o não-ego. A personalidade não se desenvolve, nem existe na isolação. Se você fosse criado por Deus no vácuo, e nada existisse além de você, você não teria autoconsciência de si, porque você precisa do outro para ter consciência de si. A personalidade, nela mesma, inquer pluralidade. Então, a personalidade não se desenvolve nem existe na isolação, mas somente é associada a outras pessoas. Daí, não é possível conceituar a personalidade de Deus independentemente de uma associação de pessoas iguais nele. Por isso que eu disse que o filho é a imagem do pai, porque quando o pai se autoconhece na eternidade e ele projeta no seu autoconhecimento uma imagem de si mesmo, você nunca vai fazer isso, porque você não sabe quem você é. Você tem sempre uma imagem distorcida de si. Mas Deus não. Deus é perfeito, eterno, imutável, e ele projeta uma imagem de si. Ele se autoconhece aonde? Aonde que ele se autoconhece, irmãos? No seu Filho. O conceito de autoconsciência, mesmo que ainda distorcido em nós, provém da realidade de sermos feitos à imagem de Deus. E eu estou falando que ainda que imperfeito. Eu sei que muitas vezes você nem vai entender o que eu estou falando, mas é só para a gente concluir. É mesmo para dar um nó na nossa cabeça. Amém? Um outro conceito que subentende que Deus só pode ser o que é e pode somente ser trino é o amor. 1 João 4, 8 e 16. Deus é, não diz que Deus tem, diz que Deus, aí existe um grande problema. Porque sozinho ninguém ama ninguém. Tem que ter o que ama. O amor supõe um que ama, o que é amado e o amor. Já pensou sobre isso? Quebre a sua cabeça em casa pensando sobre isso. O amor supõe o que ama, o que é amado. E Deus é. E o Filho é o amado do, e o Espírito é o amor entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito. Agostinho torceu o cérebro das pessoas falando sobre isso. Mas isso ainda é distorcido, irmãos. Se acha furo nisso. É só para você entender que ainda que distorcido, você pode olhar para algo em você, que Deus deixou em você, ainda que prejudicado pelo pecado, e que dá evidência dele mesmo. Então vamos ler essa parte do amor. Tem-se chamado a atenção também para a natureza do amor, que pressupõe um sujeito e um objeto, e requer a união de ambos, de modo que, quando o amor concretiza perfeitamente sua obra, temos 3 elementos, e esses 3 elementos estão incluídos nisso. Se não houvesse esse elemento trinitário em Deus, penso que teríamos bastante dificuldade com o amor. Para que a realidade do amor possa ser plena, são necessárias 2 pessoas. Em Deus, essa realidade é tão plena que a Bíblia o descreve como amor. Deus é amor, 1 João 4, 8, 4, 16. O amor supõe um que ama, o que é amado, e o mesmo amor.
Agora, o que isso significa em nossa vida? O que isso muda na prática do nosso cristianismo? Se você não entender a Trindade, você não sabe nada de casamento. Pode fazer muito curso. Se você não entender a Trindade, você não sabe nada de si mesmo. O próprio conceito de personalidade da psicologia provém de um homem chamado Boécio. Adivinha quem ele era? Um irmão. Que, avaliando sobre a personalidade do filho, construiu o conceito que se chama persona. Essa é a palavra latina. E todo estudo da antropologia deve, Tomás de Aquino deve a ele. Amém? E toda antropologia deve a Tomás de Aquino, que deve a ele. Que estava meditando, sabe sobre o que, irmão? Que Boécio estava meditando? Que o filho era uma pessoa divina, humana. E ele começou a meditar no contexto da hipóstase, da subsistência do filho. E ele começou a entender esse assunto da persona, que da onde provém, ainda que bem distorcido, a nossa realidade hoje sobre antropologia, o estudo do homem. O que é você? Você nem sabe o que é você se você não entende a Trindade. Se você souber o que é a Trindade, você vai entender quem é você. Então, simplesmente tudo. Sem a Trindade não há família, sem a Trindade não há igreja, não há sociedade. Tudo existe por causa dessa realidade em Deus. A Trindade é o modelo e o conteúdo da igreja. Quando conhecemos a Trindade, aprendemos sobre partilha, comunhão, sujeição em voluntariedade. Você sabia que a sujeição em voluntariedade que existe entre o pai e o filho é a mesma que é entre o homem e a mulher, ou seja, os dois são iguais, mas um se submete ao outro por causa da economia divina da criação. Os dois são iguais perante Deus, mas é uma sujeição em cabresto, uma sujeição debaixo de pau, uma sujeição debaixo do eu mando aqui, tu me obedece porque eu sou o homem. É porque você não entendeu o que é a Trindade. O pai e o filho se submetem, o filho se submete ao pai voluntariamente. Ele não é menor que o pai, ele é o mesmo que o pai. Quando Paulo está falando isso em Romanos, em 1 Coríntios 11, ele sabe bem o que ele está falando. Quero que saibais que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher. Aí diz assim, irmãos, eu não estou falando isso para vocês começarem a mandar em casa, porque daí vocês vão entender também. Mas eu estou falando que se Deus e Cristo são o mesmo, mas na economia de Deus, Deus é o cabeça de Cristo, também o homem é o cabeça da mulher. Mas o homem e a mulher diante de Deus, ainda que em papéis diferentes, são irmãos, têm um espírito. Então a sujeição é voluntária. Se você tenta fazer a sua mulher se sujeitar debaixo de pau, você é um ignorante, não entendeu a Bíblia. Quem manda aqui sou eu, tu não entendeu o que a Bíblia diz? Às vezes a irmã está certa e você está errado, e você é ignorante. Devia de ouvir, porque o pai ouve o filho ouve o pai. O pai não diz para o filho aqui, quem manda sou eu. Amém? Ah, você diz para a sua mulher que quem manda sou eu? Então você não entendeu o que é a Trindade. A sujeição é involuntariamente, é voluntária, involuntariedade. Amém? Deparamos-nos com a verdade e com o amor na Trindade. Repetidas as palavras de Jesus, João capítulo 17, verso 10: tudo o que eu tenho é teu.
e tudo que tens é meu. Não é lindo isso, irmãos? Não é prático isso? O que você acha? Mas isso é só um voo de águia.